Não sei, sabe, Potter, eu tô ouvindo essas histórias aí. Tá muito sem graça o noticiário do Inter, né? Não tem nada. Ricardo Matias fez 7 gols lá. Não tem nada. Tem assim, o goleiro do Inter jogou bem. Como que não? O reserva do Inter fez golaço. O titular do Inter jogou 7 minutos, assim. É um negócio assim, o Palácio dos Enfeites vive um momento de... Então tá na hora de começar realmente a brincar. Tá na hora do Inter perder, pra ter alguma graça. Contra o Vasco, já mete Ricardo Matias e Ener Valencia no ataque. Não, o ideal, sabe o que seria bom pro Inter? Perder pro Vasco. São 8 gols, né, agora na sua rodada. O Inter perder pro Vasco amanhã, pra ter graça. Entendeu? Tá chato o noticiário do Inter. O Inter não perde. Quanto tempo o Inter não perde? A última foi contra o Atlético Goianiense. Mas o Inter precisa muito, César, que a Libertadores comece pra ele em abril. Isso, futebol, gente. Futebol, ele tem que ter emoção. O Inter é a final da Libertadores. Se ganhar o Botafogo, o Inter já tem... Futebol tem que ter emoção. Essa história de tudo muito parecido. O Grêmio, por exemplo, sabe isso. O Renato sabe. O Renato muda o time todos os jogos. Segundo o teu depoimento, Bruno Flores, muito obrigado. Foi um prazer. Fernando joga, né, Bruno? Pode sair pro feriado? Tem dúvida ainda, Diogo. Tem dúvida? Oba, tem dúvida. Porque o Fernando ele voltou de um problema na panturrilha. Só que o Rodrigo Oliveira trouxe a informação de que mesmo com o Fernando à disposição, o Roger em alguns treinos manteve o Rômulo no time titular. Rapaz, mas sem Fernando, Thiago Maia, os dois laterais. Mas aí bota o Rômulo e avança um pouquinho o Fernando. Não tem graça isso. Porém, isso foi... Com 38 anos, ele precisa de uma geografia que ele domine com atalhos. Se ele fizer o área a área, você arrebenta. Tá, então é o Bruno Henrique que vai entrar. Isso foi essa utilização do Fernando, essa utilização do Rômulo, quando o Fernando já estava à disposição, foi logo no início ali, nos primeiros treinos que o Fernando estava voltando. Eu apostaria na titularidade do Fernando. No Fernando começando o jogo. Se ele não jogar, tu avisa pra isso que o ano tá terminando. Pedro, se tem goleiro, centroavante e treinador... Tu garante muita coisa na tua vida. O Roger tá se mostrando um treinador ultrapassado. O Rômulo tá jogando bem. Por quê? Porque tem time em volta dele. É a nossa discussão sobre a seleção brasileira. É óbvio que se a seleção brasileira encaixar, todo mundo vai jogar bem. Que é o Roger. Eu não sei o que vai acontecer antes. O que acontece antes no futebol? Aparentemente é uma ideia de treinador que é bem passada, que os caras entendem, vai lá. É óbvio. Bom, o Savinho, ele tá lutando por titularidade no melhor time do mundo. Não, ele é titular. Ele é titular lá, mas é bem coadjuvante, né? Sim, mas é titular. É titular. Né? Enfim, o Vini Júnior a gente disputa pra ver quem é o melhor do mundo. O Rodrigo é titular da seleção brasileira. O Neymar nós vamos recuperar. Botar na igreja, alguma coisa. Todo o resto da seleção brasileira é destaque nos seus times. Assembleia de Deus. Todo mundo joga mais nos times do que na seleção brasileira. Porque quando o time... Não, né? Todo. Mas aqui é importante dizer que... Não, mas é super titular no Arsenal. Vou fazer uma crisezinha, que é um belo time de futebol, o Arsenal. Vou fazer uma crisezinha. Primeiro que no Inter ou na seleção? No Inter. O Valencia tá jogando melhor na seleção do que no Inter. Como é que tu me explica isso? Sim, porque ele não joga no Inter, é banco, né? É que ele faz aquele... Mas ele foi pro banco. Ontem quando deu o gol... Aí os caras estavam vendo o jogo. No Inter ele não faz, né? Que no Inter ele não joga. Só se botar uma goleirinha mas lá joga, do banco ele. Mas aí ele fez o gol do Flamengo esses dias. Ele parou de jogar no Inter porque não estava jogando absolutamente nada aqui. E aliás, não é porque é feio. Aceitou aparentemente bem a reserva. Cresceu um pouquinho no Inter, claro, longe do Ener Valencia. Onde ele consegue jogar e tá treinado com os caras há alguns tempos, né? A seleção do Equador joga junto há algum tempinho, né? Uma base dela, pelo menos, a seleção do Equador, ele funciona direito. Isso o Roger explicou até numa entrevista, depois de uma conversa informal, a gente conversei com ele sobre isso. Ele chegou um momento que ele disse, Valência, o time não vai jogar mais pra ti, eu preciso inverter a mão. Porque eu tentei, não deu. Aí ele promove o Borré a titular. Por quê? Porque o Borré é um cara mais coletivo de jogo. É um cara que participa mais do jogo, que vem atrás, que troca passes. O Valencia é um jogador terminal. O time marca e joga a bola nele como ele fez ontem. Roger usa a força física. Então, ele construiu a característica do time do Inter, ela mudou para um processo em que o atacante participa mais. E o Valencia é um cara que o time afunila para ele. Aí tem uma mudança de ideia de jogo. O Roger é um treinador ultrapassado, Pedro. Ele usa continuidade. Isso aí só os treinadores ultrapassados, essa coisa de repetir time. Isso não tem graça nenhuma. Outra coisa, bota os melhores pra jogar. Outro erro grave. Isso aí não tem graça, não dá emoção pro futebol. Bota os guris. Bota os jovens, Pedro.
Onde é que se viu isso? O Tabata, eu tava de férias, o Tabata melhorou como titular? Não. O bom no Inter é o que joga no segundo tempo. Razoável. Não, ele não. Para 6,5. tentar responder a sua pergunta, ele não virou titular. Quando foi pro time titular. Ele não foi o Tabata dos primeiros momentos. Não foi o Tabata do Grenal. É que daí é preciso dizer, e aí falando muito sério aqui, que é uma situação comum que a gente conhece. Quando o time está acertado, joga melhor sempre que entra no segundo tempo. E tem um ponto, né? Porque tu entra descansado, num ambiente diferente. Tem jogadores que respondem mal às lesões, né? O Tabata voltou da lesão e ainda não... Mas é engraçado, ele voltou da lesão e quando entrava, claro, pegava um time mais cansado, ele é bom jogador, e melhorava, mas por isso que eu fiz a pergunta, porque obviamente eu assisti o Inter contra o... Amanhã, Vasco. Não, assisti nas férias. Tu assistiu, né? Vai assistir. Fluminense. O Tabata não fez uma partida onde ele foi destaque como ele estava sendo. Enfim, e aquela foi a melhor partida dele como titular. Essa que você viu do Fluminense. Por quê? Porque o Mano Menezes, no modo do Mano Menezes de pensar o futebol, baixou todas as linhas, jogou numa retranquinha, e aí o Tabata é o cara da velocidade, do drible em velocidade, do espaço. E aí ele não conseguiu o espaço do que ele precisa. Naquela coisa horrorosa lá de Minas Gerais, lá no estádio do Galo, ele entra e domina o jogo, né? Porque o Milito joga com as linhas lá na frente, né? O Milito, ele é... E aquele jogo foi uma bagunça, né? Porque não tinha mais nenhuma regra, né? Só um lado do campo alagava. E naquele jogo o Tabata seria titular. Só que ele teve dores, começou o Gabriel Carvalho. Aí depois o Tabata vira o titular, ele ainda tem essas dores, inclusive, ou teve essas dores. Antes do jogo contra o Fluminense, ele foi pro jogo, aguentou jogar, tudo bem. Durante o jogo ele sentiu um pouquinho, precisou ser substituído, como talvez fosse substituído sem as dores também, né? Porque o Gabriel tem entrado ali, ou o Tabata entra na vaga do Gabriel, enfim. Por isso eu colocaria essa como a última dúvida do time. Okay. Porque o Bruno Tabata, ele demorou... acho que quase uma semana para se reapresentar no período de data FIFA, para trabalhar no campo, aliás, não para se reapresentar. Tem ideia diferente. É muito posto no Inter quem é reserva, quem é titular e quem entra no lugar dos caras. Tem. Se não jogar o Thiago, joga o Bruno. Se não jogar o Tabata, joga o Gabriel. Se não jogar o Wesley, joga o Wanderson. Isso aí. Ou o Gustavo Borré ou o Ener Valencia. É que no melhor dos mundos, quando o Inter contrata Valencia e Ener, não é para um ser reserva do outro. Era para que ambos jogassem juntos. Mas sabe que eu acho que pode ser o ataque titular do Inter do ano que vem? Pode, porque o melhor Depende Valencia... muito do Ener Valencia. Se o Ener Valencia voltar com tudo, treinar, fizer uma boa base, e né, se o Inter conseguir a vaga para a Libertadores direta, para ter um pouquinho mais de tempo, né? A Libertadores começa com o Gauchão terminado no que vem, né? Na reta final. Não, eu digo na fase de grupos. Sim. Porque começa em abril. O Gauchão acaba em março, né? No mundo ideal em que o Valencia estivesse a pleno, Potter, o jeito de o Inter jogar não inviabilizaria o Valencia, melhoraria o Valencia, que é você trocar passes, incluindo o Borré nessa troca, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Borré, volantes de boa qualidade, e espeta no Valencia. Ele em velocidade, força, arranque, a gente não pode lutar contra... Às vezes a gente tenta torcer para nossa tese, né? Eu acho que todo torcedor colorado queria ter o Ener Valencia e o Borré jogando muito como titulares, né? Agora o Moisés é um destaque da temporada. Moisés? Wesley. É um destaque da temporada. Mas o Moisés tá muito bem na Rússia também. Não, é um destaque da temporada. Ele joga bem. 14 jogos sem perder. Quando o Inter estava mal, o Wesley estava bem. Isso. O Wesley, naquele momento pós-enchente, carregava nas costas ele tem gol contra o Corinthians, enfim. Então acaba a discussão, né? Acaba a discussão. Então vai fazer o quê? Agora, nesse jogo contra o Fluminense, faz um golaço. É que me parece que com o Valência, o Inter precisa de um time para jogar em função do Valência, que não pode mais recompor. E o jogo tem uma outra coisa. Ele se desveste desse estrelismo e ajuda, e batalha. Essa como é que se chama essa... Não é índole, essa... volúpia. Característica, volúpia. É uma característica, acho que a palavra é melhor, do Borré, de não desistir, de estar no jogo e ainda fazer gol. Isso aí torna ele... isso aí é uma pitada para ser ídolo, né? Muito rapidamente, né? Ele participa do jogo. Eu vou pegar um cara muito parecido, assim, até. O Preto é isso, faz demais. Exatamente. Se não tá bem, se a bola não tá... A bola não tava entrando pro Borré. Ele tava correndo, ele tava indignado com ele mesmo. Então se não tá entrando a bola, eu pelo menos vou dar carrinho, vou lutar, vou atrapalhar os caras, sabe? O Cruzeiro, ele virou volante quando o Inter ficou com um a menos. Ele tem uma coisa maravilhosa também, o cabeceio dele vai pra dentro do gol, né? Para você ter uma ideia desse valor da indignação, houve uma situação do Borré que não tem um ano de Inter, botou braçadeira de capitão. O Borré já foi capitão do Inter no Brasileirão.
Isso é o tipo de jogador que faz a diferença ou pela qualidade ou quando não está dando certo, porque ele se empenha e você diz, esse cara ganhou 1.800 por mês, está correndo mais que eu. Isso aí. Porque não tem brilhantismo dele. O né, Aguirre tá bem nos treinamentos? Eu ouvi falar coisas boas dele. É um lateral ofensivo, né? Inclusive vai fazer a sua estreia hoje, né? E aí o Inter faz uma troca, então, né? Porque aí o René Esse é segura o mais, Café imagino. ou o Cafu? Na verdade, não. O Roger quer que o René chegue mais, né? E isso foi algo que o Roger falou depois do jogo contra o Fluminense, quando já tinha informação dos dois amarelados. Tem um cruzamento no Grenal que o Edenilson faz gol de cabeça pro Inter. O Roger... Só lembrar. Quando é que foi isso aí? Não gostou, Cícero? Claro que não, Pedro. Essas lembranças horrorosas tuas. Mas o Edenilson no Inter ainda. Tava no Inter. Aquele Grenal de 2-1. Então, Não, mas não era o O René. Edenilson é um dos artilheiros do novo Não, Grêmio. era o René cruzou e o Edenilson fez gol de acho que foi do cabeça. Cuesta. O cruzamento para esse gol de cabeça do Edenilson foi do Cuesta. Cuesta? Acredito. Não é o René chega. O René chega em 2022. Ele estreia num jogo que o Caio Medina fica um técnico interino. O René não cruza em Grenal, o René faz gol contra. O René... Pedro, eu acho que é o Cuesta Cauê Hernandes. Essa aí, Guerreiro. Cauã, Porque o Cauê, o Edenilson é aquele técnico Cauê de Almeida. Cauê de Almeida, o Inter ganha do Fortaleza com o Cauê. E ali, naquele jogo do Fortaleza, que é a despedida do Alessandro, é a estreia do René. Tá, mas vai ser um outro René, é isso? Lateral, um outro René. Isso. O que o Roger falou sobre os dois laterais, já que o Potter tentou do Brian Aguirre também, que ele já queria ter dado uma oportunidade pro Brian Aguirre estrear, só que o Bruno Gomes não deixou. Não deu brecha pra ele colocar o Brian Aguirre pra começar o jogo. Tem uns 5, 10 minutinhos. Pois é. Depois do jogo resolvido. Agora, sobre o René, ele entende que o René pode ser o René do início da carreira. Que não era um lateral defensivo, um lateral de compor linha. Era um lateral ofensivo. O René foi do Onde esporte. que é o início da carreira dele no esporte? No esporte, o René do esporte, ele chega a ser eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão Ele é campeão da pelo Copa do esporte, Brasil. que é o que chama a atenção do Flamengo. Ele não ganha uma Copa do Tem Brasil. a impressão que ele não tá na Não, cantada, tá. né? Não, ele não, vem aquele depois, time é né? bem antigo. Aquele time é o time do Durval. Faz muito tempo aquele tempo lá. É um lateral bastante ofensivo. Só que, Nelson. com o andamento da carreira, o René foi um lateral que foi construindo essa capacidade defensiva. Inclusive, o Roger disse, com o Kudê, ele era quase um outro zagueiro. Agora, Quando não um armador. o que o Roger pediu pro René foi para que ele aprimorasse a parte física para conseguir de novo chegar na frente, fazer o que o Bernabé faz, por exemplo. ele ter disse gás que- para chegar na frente, para construir a jogada. Na entrevista ele disse que tá fazendo com que o René se readapte a jogar mais aberto, mais por fora, como faz o Bernabé. Com essa chuva toda, o Dick sustentou bem. O setorista Até do sola, Dick é o tem Simon, sola. né? Sempre lembrando que O o Inter... setorista do Dick é o Simon. Que a Mas eu notícia acho é que o Simon dá que o Inter achou um Dick. Sempre o Inter achou um Dick. Eu quero te lembrar. Eu quero te lembrar. demais. Um funcionário do Inter tava caminhando e aí... Sim. O que é isso Opa, aqui? temos um Dick. Aí viu que era um Dick. Setorista de dica. Quero lembrar que o buraco da Freeway já está tapado. Informa Josimar Farina, que é o cara que mais sabe de tudo de obra aqui no E Rio aí Grande do estão Sul. liberadas as duas faixas? Não, agora vamos passar asfalto. Não é Josimar Farina, engenheiro Josimar. Estamos em obras, é a coluna dele. Estamos em obra. Esse aí é um cara que tem Engenheiro. visão de futuro. Não tem ninguém com mais visão de futuro Não. na Everton O que Josimar vai se Farina. aposentar e as obras da Copa 2014 vão estar O rolando. Josimar na Noruega já tinha sido demitido pela Gaúcha já há 20 anos. E o filho dele vai ser Ele só vive jornalista, dessas ele vai demoras. entregar o bastão do filho ao meu Na filho. Noruega toma não tem aqui. como ser. Não, e das estradinhas que vão caindo, né? Essa aí caiu sozinha. Não precisou nem de encher. Que avião esse E Josimar. aí, meu, o que mais? Escala o Inter aí, vamos ver. Vamos lá. Tá, vamos lá. Rocher, Rocher, esse joga. Brian Aguirre, Tá, o Rorrel e o Vitão, zagueiros, e o René na esquerda. tá. Fernando de primeiro homem, aposto que ele deve começar o jogo. Bruno. Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e o Borré. Tu coloca o Bruno Tabata antes do Gabriel Carvalho. É, ele terminou essa fase como titular, né? E- Ele teve alguns problemas musculares, isso pode influenciar pro Gabriel Carvalho ser titular, por exemplo. Como eu disse, ele demorou ali quase uma semana para voltar a treinar com bola durante a data FIFA, né? Quando os demais já estavam treinando, ele estava fazendo esse tratamento das dores musculares, mas ele não teve lesão, então... E o Thiago Maia, tu entende que joga? Ou Não, o Thiago Maia nem não viaja. vai. nem viaja. Bruno tá? Henrique. Fernando e Thiago Bruno Maia, Henrique. perdão. Então tá, ô, bonitão, Um deu pra ti, detalhe bem tá? rápido, Pedro. A vitória do Ah, não, Corinthians tua hora, hoje, já. a vitória do Vamos lá. Corinthians hoje Sim. sobre o Cruzeiro, Agora há ela, pouco. ela pode fazer o Inter hoje garantir matematicamente a vaga na Libertadores. Indireto. Pelo no menos na primeiro pré. Depende do jogo entre Bahia e Palmeiras. Se o Bahia empatar, o Inter pode Deu até Inter. empatar também.